Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência e Movimento. No destaque de hoje, a entrevista com o professor Pedro Carlos Pereira, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e da FATEC. No destaque, vamos conversar sobre o livro que ele está lançando, sobre a professora Maria Laura Amalzinho Leite Lopes, uma das maiores pesquisadoras em educação matemática do Brasil. 24 de novembro de 2015, eu sou Márcio Campos. Estamos começando uma nova edição do programa Ciência e Movimento. Fique com a gente volta já. A Petro Imóveis realiza os seus sonhos. Para comprar, vender ou alugar o seu imóvel, procure a Petro Imóveis. Compromisso, seriedade e eficiência, com um sistema informatizado que traz agilidade nos processos e atendimento. Para maiores informações, acesse o site www.petroimoveis.com.br. Petro Imóveis, símbolo de confiança. Plano de assistência funeral Rui Ligeiro. Único plano da cidade que possui capelas mortuárias próprias em Petrópolis, Itaipava, Posse e São José do Vale do Rio Preto. Lembre-se, existem coisas que, se você não fizer hoje, alguém que você ama e quer preservar terá que fazer por você amanhã. Plano de assistência funeral Rui Ligeiro. Tem novidade no Sabor de Minas. Na hora do almoço, venha saborear nossas massas. Diversas combinações que vão deixar você com água na boca. Não deixe também de aproveitar o café da tarde. Uma mesa completa e um ambiente super agradável. Na Rua General Osório, número 16, e na Rua Marechal Carmona, número 17. Sabor de Minas. Marci e Júnior, fotografia. É melhor serem dois do que um. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento. No destaque de hoje, a entrevista com o professor Pedro Carlos Pereira, que acabou de lançar o livro sobre a educadora Maria Laura Amalzinho Leite Lopes. É um belo livro, uma bela pauta de livro, por sinal. Mas antes de conversar com o professor Pedro, lembrar um pouco da entrevista com o Thomas Taub sobre segurança da informação na era do Big Data. Foi uma bela entrevista também aqui no programa Ciência e Movimento, falando sobre como é que a gente pode, as empresas, organizações e pessoas podem se comportar frente a essa nova era de grande volume de dados. E também lembrando o projeto Galileu Mobile, com projeto específico Constellation 2015, que esteve em Lumiar e São Pedro da Serra. Divulgamos algumas imagens do projeto lá do Galileu Mobile, do Constellation 2015, aqui em Lumiar e em São Pedro da Serra. Muito interessante um projeto, divulgação de astronomia, divulgação científica para a nossa garotada. Parabéns ao projeto Galileu Mobile, parabéns ao projeto Constellation 2015. Bom, estamos aqui hoje conversando com o professor Pedro Carlos Pereira. Obrigado, Pedro, pela sua presença aqui hoje no programa. Eu que agradeço. E a gente está lançando o livro aqui da você está lançando o livro, estamos divulgando aqui o livro da educadora Maria Laura Amalzinho Leite Lopes, o seu olhar para o futuro, de sua autoria, correto? Primeira pergunta, Pedro, quem foi Maria Laura? Bom, Maria Laura é um ícone na educação brasileira, principalmente na área da educação matemática, Ela é a idealizadora dessa educação matemática que temos hoje, Então, todo o seu trabalho, toda a sua vida acadêmica, foi destinada à questão do ensino, da pesquisa, da extensão e principalmente depois da década de 70, na área da educação matemática. Eu fiquei impressionado quando eu lhe convidei para vir ao programa, já tem uns 2 meses, mais ou menos, Pedro? E você comentou sobre a educadora Maria Laura. É claro que a gente aqui, na entrevista do programa, a gente às vezes não tem conhecimento de tudo, Então a gente vai, pesquisa, analisa,
E aí a gente vai pesquisando um pouco sobre Maria Laura, a gente fica impressionado, assim, porque que a gente não tem uma estátua da professora Maria Laura em cada esquina desse país, né? Todo departamento de matemática deveria ter um busto de Maria Laura, né? Não, pelo que ela foi, né, dentro da história da educação brasileira, em particular sobre educação matemática. E pouca gente sabe disso, talvez, né? Então, para o nosso público entender qual foi a contribuição da professora Maria Laura para a educação e para a educação matemática no Brasil. Bom, primeiro, ela é formada em matemática, né? Então, na década de 30, quando ela se forma, né, ela se forma em matemática. E 30 não, desculpe, né, na década de 40, quando ela faz a matemática. E o Brasil, nessa época, não tinha essa vertente do ensino, essa preocupação com o ensino de matemática, né? Então, isso começa a aparecer numa década de 60, até que a gente tem o movimento da matemática moderna e tudo mais, e ela começa a trabalhar com isso também. Só que nesse mesmo período da década de 60, todos nós sabemos da período da ditadura que vem, mas ela é exilada, né, do Brasil. E na França ela toma conhecimento sobre essa questão da didática da matemática, né? Então, quando ela volta ao Brasil, ela vem com esse conhecimento, né, da didática da matemática, e aqui nós chamamos de educação matemática. Então, os trabalhos que ela começa a fazer, informação de professor, a questão da renovação do currículo de matemática, a metodologia de ensino de matemática, né, isso passa a tomar um vigor. E chega ainda na década de 80, quando a gente tem aí a formação da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. E isso faz com que a educação matemática no Brasil tenha uma consolidação, e isso vem cada ano que passa, né, chegando ao que nós estamos hoje. Vamos retomar um pouquinho da história da professora Maria Laura. Ela nasceu em Pernambuco. Timbaúba, né? em Timbaúba, Pernambuco. E aí ela sai de Pernambuco, como é que ela chega à matemática, né? Porque tem uma história aí que ela ia ser engenheira, acabou não sendo, né, não se tornando engenheira. Ela faz o antigo curso primário, né, na cidade dela, em Timbaúba, né? E depois vem para Recife fazer o curso normal, né, o curso de formação de professores que nós chamamos hoje, né, a escola normal. Em 30 Mas para fazer o normal, o pai parece que, né? A família. 18 anos. Não, isso foi depois aqui, chegando aqui. Então vamos lá, vamos isso a gente ainda estamos em Recife. Aí a família vem para o Rio, né? Com a vinda da família para o Rio, ela faz o exame de madureza, o antigo madureza, para poder fazer o ensino médio, aquela coisa toda. E ela precisa ter, para fazer o vestibular, 18 anos, e ela não tinha. Então, ela é de 1919. Aí o pai faz um novo registro dela, registra ela em 1917, 2 anos antes, né? Então todo mundo sempre é registrado depois, ela foi registrada antes, né? Aí nesse registro ela faz o vestibular, presta o vestibular, né, para a escola de engenharia, só que ela não é aprovada, né? Ela passa em matemática, passa em física e fica, né, insuficiência, com nota insuficiente em desenho. Com isso ela não é aprovada. Só que em Timbaúba ainda, né, quando ela faz o seu primário, logo depois que vem para Recife, ela conhece o professor Luiz Freire. Esse professor, ele era professor da UDF, da Universidade do Distrito Federal, onde tinha um curso de matemática. E com ela, né, encontrando com ela na rua, ele fala dessa universidade que ele está trabalhando, que fica contente em reencontrá-la, e ela fala que fez vestibular e não foi aprovada para engenharia, né? Aí ele pede que ela vá até a faculdade conversar com ele e levar, né, todo o histórico dela do vestibular que ela prestou. Lá ele avalia, né, as notas, né, com detalhes e tudo mais, e a convida a fazer parte do corpo discente do curso de matemática. Aí ela faz o curso de matemática. Ela mesmo diz que ela entrou
para a faculdade pela janela, né? Não passou para o curso de matemática. Mas ela foi aprovada, né, pela matemática, pela física, e ficou em desenho por causa da questão da nota para engenharia. E é onde ela começa a fazer o curso de matemática. Então, em 31 ela termina, né, o bacharel, em 32 a licenciatura, né, e em 39 ela termina o seu doutorado, onde ela defende a sua livre docência, né? Então a gente tem uma das maiores educadoras na área de matemática, é matemática por um mero acaso, quer dizer, não encontra professor ali no meio da rua, talvez não, né, não se tornasse professor de matemática, né? É que quando ela começa a fazer, né, a licenciatura em matemática, que é interessante, né? E ela estava assim um pouco desiludida, né, porque ela não passou no vestibular, que ela queria que a matemática não tinha o curso de matemática ainda consolidado no Rio de Janeiro. Se tinha a escola militar, né, de engenharia, e depois as escolas de engenharia que se viu, né, com a saída da escola militar, né? Então, o curso de matemática que aparece na UDF era o primeiro, praticamente, assim, do Brasil, né, com o nome de matemática, né? Então, isso é uma coisa inédita para a época. Então, quando o curso é criado e ela, né, se é admitida no curso, isso vira uma coisa assim, para o Brasil, de grande importância para o ensino. Né? Porque todos os professores de matemática até então eram engenheiros. Ninguém assim era professor de matemática formado em matemática. Era professor de matemática com formação em engenharia, né? Agora, a professora Maria Laura, ela foi a primeira doutora em matemática do Brasil. É isso mesmo? Tem algum contestamento com relação a isso? Até hoje tem essa briga com essa titulação da Maria Laura. O professor Clóvis, né, do Paraná, ele coloca que Elsa Gomide é a primeira doutora em matemática. Elsa defende o seu doutorado em novembro de 1950 e Maria Laura defende em setembro de 49, né, 24 de setembro de 49. Pois bem, quando Maria Laura defende, aqui no Rio, você primeiro fazia a livre docência para depois ter o doutorado. Em São Paulo, você tem o doutorado para depois ter a livre docência. Então, essa questão de você ter doutorado, ter livre docência, ou livre docência e doutorado, essa discussão se carrega até hoje, né? Até hoje. Mas, independente dessa discussão, Elsa é de 1950, Maria Laura é de 49, ou seja, um ano antes. Então, ela é a primeira doutora em matemática do Brasil. Né? E hoje já está se discutindo também o caso da Marília Peixoto, mas registrada academicamente é ela. Né? Então, eu acredito, né, nos documentos, os documentos estão aí que não deixam negar, né? Mas essa discussão ainda está rodando, mas hoje que é uma coisa que a comunidade acadêmica já está aceitando com mais facilidade, né? Agora, houve um problema na defesa da tese dela. Parece que na banca teve um professor que duvidou da originalidade da tese da professora Maria Laura, teve uma confusão, achou que era cópia. Como é que foi esse caso? Porque quando o trabalho dela, né, que ela apresenta, no Brasil e até assim no mundo, é um projeto bem inovador. Né? É um estudo bem, até hoje, assim, pode dizer assim, se tem poucas pessoas trabalhando sobre isso. E na época era menos ainda. Né? Então, quando o professor Aniceto, que é um professor português que veio convidado para o Brasil, né, para poder trabalhar na Faculdade Nacional de Filosofia, orienta o trabalho de Maria Laura, né, eles tomam esse tema, né, como referência. E existia somente o professor Henry, né, que é dos Estados Unidos, que fazia esse trabalho. Então, todos os professores do Brasil pouco tinham conhecimento sobre isso. Né? Então, quando tomam o trabalho dela, todo mundo acha inédito. E era realmente inédito o trabalho dela. Aí temos o professor, né, que fala assim, esse trabalho é um plágio. Né? E não pode ser aquela coisa toda, e dá uma nota 7 a ela. Né? E ela, então, faz o quê? Faz uma
uma réplica dessa acusação, vamos dizer assim, né? Que não seria uma acusação, mas seria uma ponderação, né? E o que acontece? Fica a discussão dela com o professor, né? E, por fim, ela manda uma carta para o professor Henri nos Estados Unidos, pedindo que avaliasse o trabalho dela, né? E o trabalho dela é avaliado, ele diz que o trabalho é inédito, tanto que no livro aparece a carta dele, né? A carta dele dizendo que o trabalho realmente era inédito, que a parte que ela discutiu não era uma parte que foi discutida por ele, né? Que não tinha nenhum plágio nem nada, enfim, o trabalho é aceito e a pendenga, conforme ela mesmo fala, né? Termina, né? Isso, e nesse ano de 1950, que acaba toda essa discussão, ela já estava nos Estados Unidos, né, trabalhando como professora convidada, né? Mas aí o trabalho acaba e tudo mais, né? Hoje nós temos a internet para poder fazer a divulgação do trabalho e tudo mais. Na época era por carta mesmo, né? Então, o professor Oliveira, né, ele faz as suas ponderações, né, imprime e distribui em todo o departamento de matemática, ela faz a ponderação dela, imprime e divide, até que chega a carta, ela pega, né, traduz a carta, né, e anexa a carta à ponderação final dela e distribui, então, todo o departamento, e tanto o professor também concorda que o trabalho é inédito e ela oficialmente, né, recebe seu título de doutora. Voltando um pouco para a infância da professora Maria Laura, ela passou aqui por Petrópolis, correto? Ela teve em 1935, ela morou em Petrópolis, né? Porque quando a família vem de Recife, né? De Pernambuco, a família para no Rio, né? E depois o pai dela era comerciante e o pai dela é convidado, né? Para poder trabalhar aqui em Petrópolis e tudo mais. Então a família muda para Petrópolis e ela é matriculada no Colégio Sion, onde hoje, né, funciona a Universidade Católica de Petrópolis, né? Ali ela termina, né, todo o seu curso primário, o seu curso secundário, né? Faz toda essa a formação final. E interessante que uma das freiras, né, da escola na época pergunta a ela, né, o que ela quer estudar, qual a formação que ela queria ter, né? E ela fala que queria na área de engenharia e ciências exatas. Isso foi um choque na época, né? Porque a maior parte das mulheres na época só faziam trabalhos para o lar, ou então o máximo seria o magistério, né, primário, né, professora primária. E ela não. E a professora, e a madre, né, se assusta com aquilo, né? E ela realmente cumpriu a palavra dela, né? Seguiu a área da matemática, né? Aqui no Brasil, a professora se forma em livre-docência, né? E aí, quais os trabalhos que ela realiza antes de ser exilada? Antes de ser exilada, ela fica, vamos dizer assim, pela formação e pelo estudo mais, dentro da matemática, que hoje a gente chama de matemática pura, né? Então, em 1949, junto com Leite Lopes e César Lattes, né, eles criam o Centro Brasileiro de Pesquisa Física, na CPPF. Né? Em 51, né, para 52, que ela, no final de 51 e 52, ela toma posse na Academia Brasileira de Ciência. Né? Em 51 também tem a formação do CNPq. Em 52, ela trabalha junto também com a formação do INPA, do Instituto, né, de Matemática Pura e Aplicada. Então, e com isso, ela vai fazendo todo o seu... Ela está do CBPF, ajuda a fundar o CBPF, o CNPq, o INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. É membro da academia, é a segunda mulher membro da Academia Brasileira de Ciências. E né? eu estive lendo ontem também que ela também auxiliou na fundação da Universidade de Brasília. Né, junto com o Darcy Ribeiro. Isso. Só que não foi tão efetiva quanto os outros órgãos, mas ela também teve né, na comissão de formação da Universidade de Brasília também. Né? E aí ela é exilada em que momento da vida profissional dela? Pelo regime militar? A UDF é fechada, cria-se, né, por decreto a Faculdade Nacional de Filosofia, e a Faculdade Nacional de Filosofia é hoje a Universidade Federal Rio de Janeiro.
né? Dentro da faculdade... A UFRJ, né? A UFRJ. E dentro da Faculdade Nacional de Filosofia até a UFRJ, né, que tem um Instituto de Matemática, né, hoje, ela passa por todos os níveis, né? Então ela é professora, é coordenadora, diretora de instituto e tudo mais. Então quando ela é exilada, ela está como a direção desse instituto, né? Então ela estava, vamos dizer assim, no auge da carreira, né? 1969, né? Porque todos os trabalhos, tudo que se pensava de matemática, né, de ciências, né, no Brasil, de educação, ela estava envolvida, né, conforme você disse, CPPF, INPA, né, CNPq, aí já temos a CAPES, né, fora os outros órgãos, né, e ela já estava bem envolvida nisso daí. Então ela sai assim, né, ela toma um baque, porque ela não esperava aquilo ali. Né? Então, tanto ela quanto o Leite e outras pessoas estão assim, né, convidados a se retirar do país o mais rápido possível. Né? E Leite Lopes recebe, na época, vários convites, né, para poder trabalhar no México, Estados Unidos, né, Europa e tudo mais, e ele escolhe ir para os Estados Unidos, para Pittsburgh. Né? Então, ele fica nos Estados Unidos, né, durante 69, 70, e depois ela vai para a França, eles vão para a França. Né? Então ficam de 70 e aí inicia uma 74. nova carreira para professor. Quando chega na França, que começa a nova, né, vida profissional, vamos dizer assim, de Maria Laura, né? Porque ela encontra a questão do Instituto de Pesquisa e Ensino de Matemática, correto? É, o famoso IREM. Ela chega na França em 70, e então durante 2 anos, né, ela não tem nenhuma atividade, nem acadêmica, profissional nenhuma. Fica 2 anos, né, afastada desse mundo acadêmico, né? Simplesmente participando de reuniões e tudo mais por causa do Leite Lopes, que ele era professor, né, na Universidade de Paris. Em 72, ela encontra a Luciane Felix, né, que é uma professora de matemática no Instituto do IREM em Estrasburgo, que ela já conhecia, né? E Luciane Felix pergunta, o que Maria Laura, né? Maria Laura, o que você está fazendo, né, em Paris, andando? Fala assim, vegetando, né? Estou fazendo nada, né? E Luciane Felix convida Maria Laura a ir, então, ao IREM. E lá ela conhece o professor Glaeser, que coordena um grupo de estudos, né, na área de didática da matemática. E o professor olha, né, todo o trabalho dela na área de geometria, que ela tinha, né, esse conhecimento, né, assim, extraordinário na parte de geometria, tanto geometria diferencial e tudo mais, e convida Maria Laura a fazer parte do projeto. Só que fala que essa parte desse projeto seria um trabalho voluntário, que não tinha condições de pagamento, e ela, como não estava sem fazer nada, aceita. Né? E ela então se torna uma especialista na área de educação matemática, vem para o Brasil e aí lança várias sementinhas na área de educação matemática. Isso. Né? Em 74, com a anistia, ela retorna ao Brasil. Só que não pode assumir o seu cargo na universidade, né? Porque a anistia não foi total. Né? Então, quando ela volta para o Brasil em 74, a professora Ana Verbuck convida, né, Maria Laura para poder trabalhar no Colégio Israelita ali nas Laranjeiras, na Rua das Laranjeiras. E ali ela começa a fazer o seu trabalho, né, de educação matemática. Pedro, a gente está chegando aqui ao final do programa, né? E aí está divulgando o seu livro Educadora Maria Laura Mouzinho Leite Lopes e o seu olhar para o futuro. A pergunta assim, final, né? O que a gente pode esperar da educação matemática daqui para frente? Olha, vamos dizer assim, de 1976 para cá, né, Maria Laura cria o GPEM, que é o Grupo de Pesquisa e Educação Matemática, o Projeto Fundão, a Sociedade Brasileira de Educação Matemática e a própria Sociedade Brasileira de Regional Rio. Né? E com isso, várias ações de educação matemática no Brasil inteiro são difundidas. Então, hoje, todo projeto que a gente pode dizer assim, de educação matemática, do pensar matemática, do fazer matemática em sala de aula, tem um pouquinho da história de Maria Laura. Porque a maior parte dos professores de matemática do Rio de Janeiro, principalmente, que trabalham com educação matemática, foram alunos de Maria Laura, né?
Eu sou um, né? Pedro, obrigado pela sua presença aqui no programa, divulgando o livro Educadora Maria Laura Mouzinho Leite Lopes, o seu olhar para o futuro. Você sabe, o programa de terça-feira é ao vivo, né, com reprise aos sábados às 22h30. Obrigado pela sua participação. Né? Acesse nossa TV também no YouTube, TV Ciência e Movimento, para acompanhar todo o histórico de programas do nosso programa TV Ciência e Movimento. Um forte abraço, até a próxima terça. Tchau.